Olá, pessoal! Nossa dica de hoje, regressiva para o seu exame de ordem, para a sua segunda fase, é sobre um dos recursos, tá? Hoje a gente vai falar sobre a apelação. A apelação é um recurso importante, pode cair na prova de vocês e vocês não podem ter dúvida a esse respeito. Então, olha só. A gente tem vários recursos previstos no processo penal. A gente tem o recurso em sentido estrito, agravo em execução, a apelação, embargos de declaração, que pode ser para o juiz de primeiro grau ou pode ser para tribunal. A gente tem carta testemunhável, que é bastante raro de acontecer, nunca vi cair na OAB e acho que nunca vai cair. Embargos infringentes e de nulidade. A gente tem recurso especial, recurso extraordinário, não é isso? E recurso ordinário constitucional em habeas corpus e recurso ordinário constitucional em mandado de segurança. Tudo isso nós vimos nas nossas aulas de preparação. Como dica que eu quero falar com vocês é um pouquinho sobre a apelação. A apelação no processo penal, ela está prevista a partir do artigo 593. Ela vai do artigo 593 lá até o 604. E ela tem algumas coisas importantes. A primeira delas, que é importante para a gente saber, diz respeito às hipóteses de cabimento. O artigo 593, ele traz 3 incisos. E ele diz assim: caberá apelação no prazo de 5 dias, quando? Inciso 1º, das sentenças absolutórias ou condenatórias de juiz singular. Então, por exemplo, o problema trouxe para você a questão, uma sentença proferida por um juiz de uma vara criminal que condenou o réu. Se ele perguntar qual é a medida cabível, você já vai saber. Se não for para falar sobre ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, dúvida, aí a gente vai falar, que seria nesse caso embargo de declaração, aí a gente vai falar sobre apelação. A apelação, então, inciso 1º, é nesses casos. Do inciso 2º, é o que a gente chama de apelação residual. Por quê? Porque o inciso 2º diz assim: caberá apelação das decisões definitivas e com forças de definitivas, desde que não previstas no capítulo anterior. Qual que é o capítulo anterior, pessoal? Recurso em sentido estrito. Do artigo 581 até o artigo 592, fala-se de recurso em sentido estrito e algumas das hipóteses, quando forem relacionadas à execução, a gente vai ter agora o agravo em execução, não é isso? Mas se não tiver previsto lá, e não forem o caso do agravo em execução, caberá apelação pelo 593, inciso 2º. E nós temos, por último, o inciso 3º. O inciso 3º é o que tem um pouquinho mais de dificuldade, porque é aquele que fala sobre a apelação do tribunal do júri. Essa apelação é daquela decisão proferida depois do plenário, aquela decisão proferida já com a votação tendo sido feita pelos jurados, tudo bem? E aí a gente tem lá no inciso 3º dizendo assim: caberá apelação no prazo de 5 dias contra as decisões do tribunal do júri, quando? Letra A. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Tranquilo? Você vai arguir a nulidade, pedir o conhecimento e o provimento para que seja reconhecida a nulidade e a nulidade de todos os atos subsequentes e para que seja renovado esse ato. Tudo bem? Os incisos B e C são tranquilos também. Por quê? Porque dizem respeito a, letra B, quando a decisão do juiz presidente for contrária à decisão dos jurados ou a texto de lei. E letra C, quando a decisão do juiz presidente for injusta quanto à aplicação da pena ou de medida de segurança. Nas alíneas B e C, portanto, a gente não recorre da decisão na parte que é de competência dos jurados, mas a gente recorre da parte que é da competência do juiz togado. Então, o tribunal pode reformar. Então, nas alíneas B e C, você pede a reforma da decisão. E a linha D? A linha D é quando a decisão dos jurados for contrária à prova dos autos. Aí, então, em razão do princípio da soberania dos vereditos, o seu pedido será, ao reconhecer que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, da realização de um novo julgamento. Por quê? Porque o tribunal não pode reformar essa decisão. E, por último, você tem que lembrar do enunciado de súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Ele nos diz que, no caso do recurso de apelação do tribunal do júri, a indicação da linha ou A, ou B, ou C, ou D, delimita o efeito devolutivo. Então, se você recorrer com base em uma linha no termo, nas suas razões você só vai poder falar dessa linha. Tudo bem? Lembrem-se então, o enunciado de súmula 713, essa foi a nossa dica.